Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre 1111, né? 1111, da forma que você quiser chamar, a verdade do que isso significa e como isso pode ajudar você em relação ao seu processo, como que isso pode ser utilizado. E é engraçado, né, quando a gente fala sobre isso, tem duas vertentes, né? Então, vai ter uma vertente que vai ser mais baseada numa coisa do misticismo, né? Uma coisa, não, então é isso, é os anjos falando comigo, vai ser algo, os arturianos, pleidianos, né? Algo cada vez mais só meio, às vezes meio romantizado, né? E vai ter uma parte que, na verdade, vai unir os dois, né? Não tem só a parte romântica, mas tem a parte prática, tem a parte até científica, se nós pensarmos, por que você está começando a ver números repetidos. Né? Até aqui nos vídeos, no canal, no podcast, a gente fala muito sobre isso, sobre a geometria sagrada, a gente fala sobre a alquimia do som, né, que são elementos fundamentais dentro da nossa metodologia da alquimia da mente, que a gente ensina dentro da academia da alquimia da mente. Então a gente vai basear toda a nossa explicação nisso, tá bom? E é por isso que eu estou trazendo até no começo, para você não se sentir frustrado ou frustrado caso eu fale alguma coisa que você não se alinha ao que você está falando, porque a gente tem a nossa metodologia, né? Então por isso que eu sempre falo isso desde o começo, para já te adiantar, antecipar o que a gente vai comentar, tudo bem? 1111 significa, na maior parte das vezes, quando a gente pensa nessa parte mais mística, esotérica, que você cada vez mais está atingindo altos graus, né, de iniciação, ou mesmo em relação à sua espiritualidade. Mas não necessariamente só isso é significado, né? A repetição numérica sugere que, na verdade, você, não que o externo está comunicando com você, mas você está se comunicando com o externo. Porque a repetição numérica sempre aconteceu, sempre acontece e sempre acontecerá na sua vida. Não é algo que vai acontecer por causa de um incidente. Ele sempre aconteceu. Por mais que você não preste atenção, por exemplo, 11h11, né, antes do almoço, ali, independente do seu fuso horário, independente do país que você estiver, sempre apareceu 11h11, mas às vezes você olhou o celular, ou mesmo o relógio, tô aqui com o relógio, apareceu o quê? 11h12. Ah, eu não tô alinhada com o universo, eu não tô alinhado com o universo. Não significa isso, né? O grande lance é para você não se sentir frustrada, frustrado. Eu vejo muita gente falando nesse sentido, e aí vira meio superficial, vira meio charlatanismo, sabe? E aí parece que, na verdade, algumas pessoas são escolhidas, outras não. Né? Existe, na verdade, dentro da espiritualidade, né? Dentro da quântica, da alquimia da mente, da neurociência, parece que algumas pessoas têm privilégios e as outras pessoas não. Não é assim que funciona. A gente fala muito da lei natural. Na verdade, quando você enxerga 1111 é porque você está alinhada. Né? A sua energia, a sua frequência está em paz. Né? Tá, por exemplo, uma frequência vibracional mais alta. O que você está fazendo naquele dia reverbera essa mesma paz, essa mesma calma que você tá. Né? Ah, Diego, mas às vezes eu tô estressado e eu vi 11h11, né? O pessoal já começa a dar exceções. Sim, o estresse, a raiva, você pode sentir, na verdade, podem ser também instrumentos energéticos, eletromagnéticos, para te ajudar o quê? No processo de movimento. Né? A única coisa que existe no universo é movimento. E dentro dessa mistureba, às vezes que pode acontecer, desse movimento, obviamente que você está em movimento para fazer coisas que estão paradas acontecerem. Isso também tem a ver com espiritualidade. Então, como que você vai utilizar, né, essa parte em relação aos números? De diversas maneiras. Primeiro de tudo, né, se você está vendo simetria em relação aos números, você está entendendo o quê? Aquilo que Leibniz, né, no século XVIII, ele postulou, que tudo é matemático. Se a gente for um pouquinho mais atrás, eu digo mais alguns milênios atrás, né, a gente vai falar ali de entre 500 e 300 a.C., a gente vai ver Pitágoras. Pitágoras também postulando isso, né? Tudo é matemático. Se tudo é matemático, na verdade a gente começa a entender que tudo é uma equação. Mas não é uma equação apenas que você tem que decorar na escolinha ou mesmo na faculdade. É muito mais que isso. Você é matemático. Seus cromossomos são matemáticos. As suas células são matemáticas, né? A forma que você pensa é matemática. A forma que você pensa no seu coração é matemática. A forma que você pensa dentro do seu sistema digestivo é matemática, ou seja, tudo é uma equação. Se nessa equação as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria, você vai ter que mudar essa equação. Por isso que não tem a ver com algo externo apenas. Né? Ah, eu vi no relógio, eu vi no celular. Quando você altera internamente, você vai começar a ver não só apenas no relógio, não só apenas no seu celular, mas você vai ver até nas suas contas. Você pega, por exemplo, vai no supermercado,
pede a nota fiscal, ou mesmo no seu país, você pede, né, no caso, a invoice, né? Depende de país para país, mas você vai lá ver, né, os impostos, você vai ver o número que deu. Muitas vezes você vai ver o 11 e o 11, você vai ver, às vezes, uma sequência numérica, então você pode ver 1, 2, 3, 4, deu 12,34 centavos. Você vai ver, às vezes, uma compra maior, né? Às vezes de um automóvel, você vai ver uma geladeira, você vai começar a ver e a reparar que esses números sempre estiveram com você. Até mesmo abastecer o carro, ou mesmo você comprar um presente para alguém em algum site da internet. Caramba, você vai começar a ver, esses números eles existem mesmo. E aí você se dá conta, a primeira coisa, tudo é matemático. Isso já acontecia, mas você não se dava conta. Ou seja, segundo aspecto, você não estava no momento presente. Se você não estava no momento presente, você estava no momento ou passado ou futuro. Você não compreendia que, na verdade, existe um entrelaçamento quântico em outras realidades e outras dimensões. A partir do momento que você se abre nessa dimensão, nessa realidade, para o novo, para que tudo é matemático, você começa a utilizar o quê? A geometria sagrada. Na geometria sagrada a gente pode falar, a gente tem vários vídeos, podcasts sobre isso, até para você que quer conhecer mais, ou mesmo se você quiser se aprofundar, eu recomendo a Academia da Alquimia da Mente, tá? Mas aí quando a gente fala de geometria sagrada, tudo é geométrico. Né? Aí no caso a gente vai falar até de Platão, sólidos platônicos. Né? Existem alguns sólidos platônicos, muito conhecidos inclusive por você, por exemplo, o triângulo, né? O círculo, a esfera. Isso tem a ver com as realidades, tem a ver com as dimensões. Então, quanto mais você vê que existe simetria geométrica em relação ao que você está fazendo, ou seja, você fala frases como as quais eu vou falar agora para você. Caramba, isso parece perfeito, né? Outra frase. Nossa, é mesmo, a vida é mesmo bela, né? Ou mesmo, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Muitas vezes você está falando isso é geometria sagrada. Por quê? Você não sabe como isso funciona muitas das vezes. No começo, né, até para mim, foi meio, eu diria, desafiador, né, é meio frustrante, porque você não sabe, por exemplo, o que vai acontecer. É tudo imprevisível. É assim que o universo funciona, é assim que a existência funciona. Né? A lei natural é imprevisível. Ela sempre está acontecendo com você. Mas quando você para, presta atenção, começa a ver os fatos, começa a ver as pessoas, caramba, é só desse jeito que iria acontecer mesmo, né? E às vezes você, no começo de uma situação, e pode estar acontecendo essa situação contigo, você começa a falar, caramba, isso aqui vai dar errado. Tá tudo dando tá tudo indo para um caminho o qual eu não imaginei que podia acontecer. Então tá tudo, vamos falar, uma confusão. E aí quando essa situação termina, você não se recorda daquilo que você falou, mas a situação deu certo. As pessoas que apareceram depois, que você nem imaginava que poderia aparecer, elas te ajudaram a chegar no seu objetivo. Por isso que é tão importante você ter, às vezes a gente fala, né, uma memória de elefante, para que você consiga entender que tudo já está acontecendo do jeito que você precisa, mas não do jeito que você quer. E é isso que acontece até no terceiro aspecto que eu quero falar para você agora. Como que você vai utilizar isso? É basicamente a geometria sagrada, né, a numerologia nesse caso. Né? E a numerologia, a gente vai lá para o Antigo Egito, Atlântida, antigas civilizações, até antes, Sumérios, né? Você vai falar dos Anunnakis, até outros, né, seres extraterrestres, por que não? Né? A gente vai falar o quê? De tudo tem uma sequência numérica. E aí, no caso, vai ter muito relação, né, com aquilo que você está vivenciando no seu momento atual. E então, o que você precisa no seu momento atual já está acontecendo. Se você está ascendendo espiritualmente, esse vídeo apareceu para você. Esse podcast apareceu para você. Porque você está buscando respostas. Mas não espere, por exemplo, que eu dê essa resposta para você, ou mesmo alguém na internet, ou mesmo nas redes sociais, vai te trazer essa resposta. Porque não existe uma resposta pronta. Eu não vou dizer que não existe às vezes o pessoal usa relativismo moral, né? Não existe certo e errado. Lógico que existe. A lei natural fala, ou é ou não é, né? Então, por exemplo, algo que vai contra a lei natural pode contribuir para a humanidade não avançar. É o que está acontecendo há milênios agora. Mas algo que é a favor da lei natural ajuda a todos, né? Coletivo. Por isso que a gente está na era de Aquário, para entender e colocar em prática tudo isso. Por isso você está sentindo dentro do seu coração um chamado cada vez mais intenso, é como se fosse um fogo abrasador dentro do seu peito. Você não sabe o que é, mas esses números estão aparecendo para você. Por isso, não queira fugir ou mesmo procurar respostas fantasmagóricas, sabe? Ah, então é porque isso é espiritual. Também é, porque nós primeiro somos mente, né? Nós somos espírito, e depois nós somos corpo. Não que o corpo seja ruim, né? Às vezes as pessoas deturpam isso. Tudo é o quê? Interligado. Você tem um corpo na terceira dimensão, nessa realidade, nessa dimensão,
mas você também está em todas outras realidades e dimensões. Ou seja, valorize o momento presente onde você estiver. E isso, essa sequência de números vai aparecer mais. E aí, cada vez mais, você vai perceber que há um ano atrás você tinha um conhecimento. Há 3 dias depois você vai ter um outro conhecimento. Depois de 3 dias você vê esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Depois de um mês, você vai perceber que isso vai mudar. Daqui a um ano, você vai ver esse vídeo de novo, você vai ver que, na verdade, o que eu estou falando para você tem outro significado. Por quê? É uma progressão. É uma progressão. Mesmo que as coisas estejam indo contra você, contra a maré que a gente fala, você está evoluindo. Por mais que você às vezes não enxergue, ou mesmo seja egoísta o suficiente para não enxergar isso, tá bom? Se você quer contar com a nossa ajuda nesse processo de autoconhecimento, clica no primeiro link da descrição, que tem um treinamento avançado para te ajudar nesse processo. Que é muito fácil, tá? Para você saber mais, clica no primeiro link da descrição aqui do vídeo do podcast, que tem mais informações para você saber mais, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.